Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Estaremos expondo os versos 1, 2 e 3. O texto diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Deus Santo e Poderoso, único e verdadeiro, oramos em Teu nome, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Te pedimos, Senhor, dá-nos Tua palavra, ó Rei dos Reis, Rei dos Reis. Dá a nós, Teus servos, pelo Teu Espírito Santo, como nos orienta a orar nas Escrituras, pedi e dar-se-vos-á. E nos revele Cristo nesse texto sagrado, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Sagrado, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Diante de tudo o que já vimos até aqui, se percebe que a igreja de Corinto, ali localizada na Grécia, havia deixado ser influenciada pelo orgulho da filosofia da época, visto ser Atenas o centro do saber daquele século. E já vimos o quanto Paulo precisou corrigir esses erros, repreendendo o uso da sabedoria humana nas Escrituras. Palavras entre eles ali, a retórica refinada, algo muito comum na cultura greco-romana. O poder era ostentado no saber, algo que havia sido erroneamente infiltrado na igreja. Não só estava invadindo a igreja, trazendo malefícios, mas também o problema interno, o desvirtuamento da espiritualidade, como na festa do amor, a chamada ágape, a falta de discernimento na ceia do Senhor, problemas com o corpo de Cristo. E, inclusive, referente aos dons e ofícios, citados em nossos últimos estudos, do capítulo 12, Paulo ali repreende o egoísmo, orientando aqueles crentes concernente à necessidade de entenderem que os principalmente aos outros e não a si mesmo. Isso porque, quando há o egoísmo, quando existe a inveja ou a ostentação de dons, a vaidade desses dons e até mesmo dos ofícios desses dons e até mesmo dos ofícios, se isso estiver tendo prioridade na vida dessas pessoas, não haverá a unidade na igreja. Paulo então leva os crentes a entenderem que somos membros do corpo de Cristo, uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, uns dos outros, que estamos para servir uns aos outros. Portanto, que cada um possa cumprir humildemente o seu papel pelo qual foram chamados a exercer. E isso era a instrução que Paulo estava instruindo, aqueles irmãos, e que isso possa ser aplicado a nós nos dias de hoje, na igreja contemporânea. Sendo assim, irmãos, diante de todo o compêndio ensinado que aprendemos desde o primeiro capítulo até o capítulo 2, tudo isso, todo esse caminhar, após isso, esse percurso que já discorremos, percurso que nós percorremos até aqui, ele chama de tudo isso, desde o capítulo 1 ao capítulo 12, de um caminho excelente. E tudo que nós aprendemos é algo extraordinário. Posto isso, Paulo termina o capítulo 12 com um subtítulo extraordinário. No final do capítulo 12, ele termina com algo que nós podemos chamar de um subtítulo para o capítulo 13. Ele diz assim, logo no finalzinho: eu passo
um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, de tudo que se ensinou até aqui, de tudo que pudessem aprender até o capítulo 12, se aqueles crentes não levassem em conta o amor, é esse o desenvolvimento da mensagem do apóstolo Paulo aí nesta carta agora. É o amor. Por mais nobre que pudessem ser as atitudes, ou os dons, ou as obras que aqueles irmãos estivessem fazendo, por mais religiosos que eles fossem e piedosos, ou até mesmo cheios de virtude, Paulo vai assim, e piedosos, ou até mesmo cheios de virtude, Paulo vai dizer que sem amor nada é. Este capítulo, então, irmãos, capítulo 13, né? É, por assim dizer, um divisor de águas. Um divisor de águas. Aqui serão colocados, de um lado, os que verdadeiramente servem ao Senhor, e de outro lado, os que não servem a Deus, juntamente com os falsos religiosos. Aqui, Paulo vai dividi-los. E podemos identificar isso no texto, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Os versos que vêm posteriormente têm este mesmo compêndio. E aqui, tanto como para a igreja de hoje, temos visto crentes apenas nominais. Muitas vezes, igrejas ou até mesmo instituições ditas cristãs totalmente desvirtuadas do verdadeiro evangelho. A busca de dons para se obter uma marca sem levar em conta o amor faz dessas igrejas, dessas comunidades, um grupo que chega até mesmo a aborrecer a Deus. Porque o mais importante numa igreja, como o apóstolo vai dizer, é o amor. E o amor é o amor. E o amor cristão. A falta de amor na igreja de Corinto fazia deles uma igreja extremamente problemática. A falta de amor havia levantado entre eles divisão. Criaram ali grupos facciosos. Criaram ali grupos facciosos. Pecados de imoralidade. Um irmão processando outro irmão por conta de herança. No entanto, irmãos, apesar de tudo isso, dessas coisas ruins que estavam acontecendo na igreja de Corinto, não podemos fechar os olhos, porque apesar disso, ainda era uma igreja que tinha lá as suas virtudes com seus dons. Separar as coisas ruins das boas, né? Havia um caminho excelente pelo qual o apóstolo Paulo estava direcionando-os, trilhavam por esses caminhos, não há dúvida. O problema era a relação que havia entre eles, muito deles, né? E esse problema era a falta de amor. E quanto aos dons, pelos que eu recebido, muitos deles já haviam deixado subir a cabeça, a vaidade, o orgulho. Por isso, sem querer jogar tudo fora, portanto, a igreja de Corinto tinha lá suas virtudes, Paulo enfatiza o que eles tinham de bom. E para que não perdessem esse pouco que tinham, Paulo diz a esses mais piedosos, no final do verso do capítulo 12, dizendo: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, o amor. Há muitos crentes piedosos estavam trilhando por um caminho excelente, o caminho da unidade da igreja, o caminho dos dons espirituais. Então ele chama essas pessoas que estão trilhando por esse caminho excelente e eleva-os a um patamar, a um nível mais alto, um degrau acima, a um nível mais alto, um degrau acima, falando então do amor, né? Nomeando este patamar, esse grau, né? esse ponto mais elevado, chamando-o de um caminho ainda mais excelente.
né? Ainda mais excelente, né? Então Paulo começa dizendo isso, como está no verso 1. Apesar de muitos, né, falarem línguas, né, o apóstolo entra nesse detalhe. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Imagine alguém, irmãos, diante desse versículo, ter essa habilidade. Imagine um único indivíduo falar outros idiomas. E não outros simplesmente, mas falar com destreza, com propriedades, com elegância. E até mesmo falar como um anjo, né? Falar na língua celestial. Então, é um indivíduo extraordinário. Extraordinário. E uma única pessoa nesta proporção, é impossível um único indivíduo sozinho conseguir todas essas habilidades. Paulo diz, ainda que, então, ele está usando aqui uma hipérbole, né? Em outras palavras, Paulo está usando um termo de exagero, ainda que, né? Mesmo que isso não seja possível, mas suponhamos que houvesse algo assim no mundo. Se essa pessoa não tiver amor, nada será. Apesar de todo o seu extraordinário currículo, para Deus, tudo não passaria de um som momentâneo que essa pessoa poderia estar apresentando. Que logo esse som, né, será como um bronze que soa ou como um símbolo que retine, né? Então, quer dizer, sem amor, de nada se aproveitaria. Deus quer um coração que ama, e não apenas uma boca que fala, que pronuncia, né, que diz que a frase, irmãos, se possa compreender nos céus e na terra, né? Porque este indivíduo estaria falando a língua dos homens e a língua dos anjos, mesmo que isso seja compreensível. Sem amor, o texto vai dizer, seriam meras palavras que não acrescentam. Era preciso, então, o apóstolo Paulo falar aqui sobre línguas e falar disso na primeira lista, né? Falar desse dom específico, primeiramente, porque transparecia que eles apreciavam principalmente o falar em outro dom. Então, Paulo começa a falar sobre este dom. No entanto, o amor é a essência. Olhando para Deus, e é assim que nós precisamos olhar para as Escrituras, entendemos que o amor é a essência de Deus. Olhar para as Escrituras, entendemos que o amor é a essência de Deus. O apóstolo João diz em sua primeira carta, e escreve, Deus é amor. Por isso, então, depois de o apóstolo Paulo ter falado sobre a edificação da igreja, agora ele fala a respeito do edificador. Por isso nós, como membros do corpo de Cristo, passamos a ser membros do próprio amor de Cristo, Ele, o próprio amor. Devemos articular, então, agir por Deus. E Deus é amor. É dele o amor. Portanto, nós que estamos ligados a Ele, devemos amar como Cristo amou. Este é o verdadeiro amor. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa base. Não para ou piedosos, não. Se fizermos assim, erraremos o alvo. No entanto, devemos amar e amarmos para Deus. Deus, Ele precisa ser o controlador de todas as nossas ações. Nós precisamos nos render, nós precisamos deixar que Ele controle o nosso ser. Nós precisamos entregar nossas vidas ao Senhor. Porque se nós agirmos por conta própria, até mesmo o amor, se nós amarmos por conta própria,
Ainda que façamos grandes proezas, sem Deus agindo em nós ou através de nós, nada vai ser. Por mais excelente e maravilhoso que possa ser nossas ações, sem Deus é sem amor. Tudo estará arruinado. Sem Deus é sem amor. Tudo estará arruinado. Nada terá seu valor. Se o amor não for a fonte de nossas ações, Deus estará ausente em tudo que fizermos. Nada pode ser sustentado se Cristo, Ele, o mantenedor, não for a razão de nossas obras. O amor deve ser a fonte de tudo. O amor de Deus. Deus deve ser o alvo. Ele é o fim de todas as coisas. É onde queremos chegar. É dele, por ele, para ele todas as coisas, eternamente. Amém. Timóteo, a respeito de falsos líderes. Líderes que levam seus seguidores ao engano, a viverem uma fé hipócrita, onde não há Deus. Onde Deus ausente existe. Ele nada mais é do que o Evangelho sem Cristo, onde não há Deus, onde não há amor. Devemos tomar muito cuidado com esses meros palestrantes contemporâneos, também os chamados coaches. Ainda que alguém possa ser influenciado por esses falsos líderes, ao ponto de falarem as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é só enrolação. É um desafio, irmãos e irmãs, nos dias de hoje, falar sobre isso. Irmãos e irmãs, nos dias de hoje, falar sobre isso. Defender o Evangelho nesse ponto. Como é difícil convencer as pessoas a respeito desses falsos líderes, falsos profetas. Convencer que esses indivíduos são pessoas que vieram para matar, roubar e destruir a fé das pessoas. Então, Paulo escreve ao Timóteo dizendo: o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5. Ali, irmãos, os coríntios, eles não estavam dispostos a servir, muitos deles, ou a maioria, poderíamos dizer. Queriam apenas ostentar seus dons para o engrandecimento e a promoção de sua espiritualidade, mas faziam isso sem pensar no próximo. Aplicavam o dom a si mesmo e não ao irmão na fé. Nossos interesses pessoais, eles não devem ser nossa prioridade, mas os interesses dele. E isso não procede de nós, isso procede de um coração puro. Isso não procede de nossa própria carne, nós não queremos fazer isso. No entanto, isso procede do coração da nova criatura. E então este o faz sem criatura. E então este o faz sem hipocrisia. Não podemos, igreja, mascarar nossa fé com as coisas que a gente faz na igreja. Tomarmos muito cuidado com isso. É preciso uma boa consciência de quem somos e não do que estamos fazendo. Devemos ser crentes dentro e fora da igreja. No entanto, o problema que o apóstolo Paulo está citando aqui é algo ainda mais. Aqueles irmãos, eles não eram crentes nem mesmo dentro da igreja. Eles haviam trazido o mundo para dentro da igreja e desprezado o verdadeiro amor de Cristo. Então, nós poderíamos fazer uma pergunta: e nós? E quanto a nós? Quanto à igreja contemporânea? Ao menos somos crentes dentro do ambiente da comunidade? Será que nos resta ainda isso? Muitos daquela época, os coríntios, eles falhavam até mesmo nisso, dentro da própria igreja.
Por quê? Porque eles não amavam uns aos outros. Portanto, irmão, nós amamos uns aos outros? Será que não estamos mascarando nossa fé como eles faziam, como os coríntios? Mascarando com as coisas que a gente faz, com nossa posição na igreja, com nosso ofício, com nossos dons. Deus estaria trazendo essa palavra de hoje, aqui de Coríntios 13, uma palavra que não teria nenhum efeito, ela seria em vão? Ou, ao ouvir essa palavra, nós tentaríamos transferir para outras pessoas? Ao invés de nós ouvirmos essa palavra e aplicar a nós, será que nós não estamos fazendo como Adão, tentando transferir isso para outra pessoa? E até mesmo acusar a Deus? Como Adão disse, foi a mulher que tu me deste. De repente a gente diz assim, como Adão disse, foi a mulher que tu me deste. De repente a gente diz assim, conviver com esse irmão, com essa irmã, não dá. Por isso, ainda que eu fosse o melhor pregador, como diz a palavra aqui, né? Fosse o melhor músico, precisamos entender isso. Não temos que tomar cuidado para não mascarar a nossa fé com as coisas que a gente faz na igreja. Eu posso ser o melhor cantor, o melhor pastor, ainda que eu fosse ali o melhor cooperador, diácono, dominical, ou aquela pessoa sempre agitada, indo de um lado para outro, ajudando, aquela pessoa que faz tudo. Nenhum desses que eu acabei de citar, se não tiver amor, todos esses, digo melhor, se não tiver amor, será como o bronze que soa ou como símbolo. Então, enfim, se nós queremos ser bom no que fazemos, alguns poderiam dizer, estude. Paulo diz, ame. Já outros diriam, pratique bastante. Traz perfeição. Paulo insiste em dizer, é preciso amar. Muitos diriam, busque o conhecimento. No entanto, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos diz, antes, ame. Nossa carne, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza pecaminosa, sempre vai dizer, você precisa ser o melhor. Aprenda, obtenha experiência, exercite-se. No entanto, a palavra de Deus nos diz, ok, tudo bem, mas se não tiver amor, acho que a gente, eu acho que a gente já entendeu, não é? Se não tiver amor, por mais que nós possamos nos dedicar, aprender, nos exercitar, se não tiver amor, nada será. Ou será que ainda não entendemos? Insiste em dizer, não adianta ser eloquente, ser um bom articulador nas palavras, sem amor de nada serve. Mesmo que você tenha recebido esse dom de Deus. Pense nisso. Vejam aqui no verso 2, ainda que eu tenha o dom de ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veremos no próximo capítulo 14, o apóstolo Paulo ele vai destrinchar um pouco a respeito desse dom de profetizar. Entre falar em línguas e o profetizar, o profetizar é um dom superior. Mas aqui, mesmo que seja um dom especial de profetizar, o apóstolo Paulo está dizendo que sem amor ele não é nada. Ele perde toda a sua serventia, todo o seu valor. E Paulo desenvolve seu valor. E Paulo desenvolve colocando as melhores qualidades que um profeta possa ter. E isso também está como uma hipótese, né? Ainda que. No entanto, apesar de ser uma suposição impossível, nós podemos entender que é uma hipótese de um grande profeta. Vejam, não um mero profeta, mas um profeta que conheça
toda a ciência mesmo, mas toda a ciência mesmo, e uma fé tão excelente que transporte montanhas. Não um mero pregador, mas um bacharel, né? Com licenciatura, com especialização nas escrituras sagradas. Está falando do profestrado, um doutor em teologia, um formado mesmo em pós-doutorado, PhD, e tantos outros títulos acadêmicos, né, que existem por aí. Por mais elevado, então, que sejam os graus alcançados por este indivíduo em suas graduações, Paulo ele vai dizer, se não tiver amor, parecer aqui um exagero, nós podemos dizer que existem algumas pessoas com um currículo invejável. No entanto, podemos também afirmar que esse suposto indivíduo aqui, que Paulo está apresentando, ele não é apenas um indivíduo com um currículo invejável. Ele vai muito além disso. É uma hipótese, não existe uma pessoa desse jeito. Porque há muitos mistérios no mundo que ainda ninguém sabe. Mas imagine uma pessoa, ninguém sabe. Mas imagine uma pessoa dessa que conhecesse todos os mistérios do mundo todo, dos céus e da terra. Ele parece um Deus. E continua. Paulo diz ainda que conhecesse toda a ciência. Quer dizer, essa pessoa, ela não existe. Só Deus pode ser essa pessoa que conhece toda a ciência. Mas suponhamos que, hipoteticamente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que, hipoteticamente, né, ainda que Deus permitisse, ou que até mesmo como criasse uma pessoa com essa estatura, isso porque ninguém poderia ser essa pessoa, a não ser que Deus a criasse de uma forma, com um propósito especial, específico. Imagine, Deus criando um indivíduo assim seria um indivíduo muito requisitado no mundo todo, né? Nós poderíamos desenvolver aqui quem seria essa pessoa. Imagina, ele seria o melhor teólogo, né? O dom de teólogo, né? O dom de profetizar. E o fato de ele conhecer todos os mistérios, toda a ciência, então ele seria também o melhor matemático, o melhor cientista. Ele seria um indivíduo, um expert na computação, seria um grande astrônomo, um físico. Ele daria aula, ele seria um excelente químico em biologia, um advogado, né? Um excelente advogado, um engenheiro, até mesmo um médico. Se ele é uma pessoa que conhece todos os mistérios e toda a ciência, possivelmente ele seria uma pessoa que teria descoberta toda a cura para todas as doenças. Pela medicina, porque ele conhece a ciência, pelo uso dos remédios, o uso dos fármacos, seria um extraordinário cirurgião. Então, ele, sendo ele seria uma pessoa expert na ciência das humanas, sociais, da saúde, da ciência, da linguística, das letras e artes. Imagine um grande político que conhecesse a agrária. Então, irmãos, não existe ninguém assim. No mundo, não existe. Talvez nós possamos identificar ou encontrar alguém superdotado. Ele pode até ser bom em algumas áreas, mas não em toda a ciência, não em todos os mistérios da ciência, não em todos os mistérios, não com esta fé tamanha, enfim. Irmãos, imagine o quadro desse indivíduo, desse super-homem. Onde está nós? Cadê eu? Cadê você? Nós desaparecemos diante disso. Nós não temos nem 1% do que teria este suposto indivíduo.
Uma pessoa que tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, a tamanha fé de transportar montes. É isso que Paulo está ensinando, que sejam um fenômeno numa altura que só Deus estaria acima. Ainda que abaixo de Deus seja você, dentro desse conhecimento de ciência, de mistérios e fé, que pudesse ser uma pessoa tão especial assim, né? É tão especial que nem existe, ao ponto dessa pessoa ser Salomão ser o seu aluno. Salomão ser o seu aluno. Os grandes desse mundo não estariam aos pés dessa pessoa. Se ela não tiver amor, Paulo está falando. Imagine, Paulo pintou esse quadro extraordinário, altíssimo. Se essa pessoa não tiver amor, ela é menos do que um analfabeto que ama. Ela é menos do que um analfabeto, cego, surdo, mudo, aleijado, que ama. Um analfabeto é maior do que essa pessoa que Paulo pintou, se ela não tiver amor. Da ciência, de profetizar, dos mistérios, é a fé. Percebemos que o primeiro foi os mistérios, o segundo a ciência e agora a fé. Lembrando, irmãos, que nós já estudamos isso no capítulo 2, a respeito da fé, que essa fé não é a fé salvífica, não é a fé em Cristo, mas é a fé que opera milagres. Uma pessoa que tenha fé, que opere milagres, ao ponto de transportar montes. Quer dizer, pode ser uma pessoa de fé nesse sentido. Se não tiver amor, mesmo que transporte montes, nada será. Jesus fez menção desses dons em seus ensinos, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está falando de indivíduos que usará argumentos naquele dia, falando que eram grandes profetas, que operavam milagres, expulsavam demônios, né? E o Senhor dirá que nunca os conheceu. Os homens, irmãos, mover montanhas é um grande milagre de fé. Todavia, para Deus, um pouquinho de amor é maior do que o valor desse tipo de fé, a fé que move montes. Nós, crentes, precisamos revidar para não nos tornarmos meros religiosos, pessoas cheias de regras, mas sem amor, pessoas cheias de regras, sem paciência, sem tolerância aos mais fracos, E Deus, só Ele pode nos levar à mudança, né? a conduzir-nos ao arrependimento. Nós precisamos das ordens de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, não há dúvida. Porém, esses ensinamentos de Deus, eles precisam ser regidos pelo amor. Isso porque Deus é o próprio amor. Regidos por Ele, precisamos excluir a intolerância para com qualquer um, principalmente para com os mais fracos, e confiarmos mais em Deus. Porque Deus, Ele, em seu tempo, Ele há de ajustar todas as coisas. Nosso papel é continuar a proclamar em amor. É preciso, então, deixarmos de achar que nós
pelos nossos esforços, é que haverá crescimento na casa de Deus, na igreja do Senhor, que por nossos esforços o mundo será mudado. A Bíblia diz, a Bíblia diz, porque um planta, outro rega, mas Deus, só Ele pode dar o crescimento. Então, que ao plantarmos e regarmos, o façamos com amor, fazendo na esperança de que Deus possa levar as pessoas ao arrependimento. E esse é o crescimento que só Deus pode dar. A igreja ela precisa ter o amor altruísta, né? O que é o amor altruísta? É o amor que prioriza o bem-estar dos outros. É o amor que prioriza o bem-estar do próximo. É o amor que age sem esperar nada em troca. O altruísta é o contrário de egoísta, né? Então, continuando aqui, o verso 3, ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo, nesse verso 3, ele fecha aqui o argumento desse primeiro bloco. E para que início de dúvida, ele exclui, então, a possibilidade de alguém interpretar que o amor é fazer caridade aos pobres, ou a quem quer que seja. E isso tem afetado erroneamente não só os não crentes, mas tanto os crentes como os ímpios ou os ateus. Na verdade, possamos afirmar aqui, sem medo de errar, que a caridade ela é a base de todas as religiões do mundo, exceto o verdadeiro cristianismo. Até o falso cristianismo tem a caridade como base. Muitos chamam isso de a lei do retorno. Quer dizer, muitos crentes pensam assim também. Se você fizer o bem ao próximo, um dia isso voltará a você como benefício também. O mesmo se pensa das coisas negativas, né? O ditado diz: aqui se faz, aqui se paga. No entanto, a palavra de Deus não se alinha com esses ditados populares, mas com essas atitudes, né, que o mundo nomeiam de, né? Essas pessoas elas podem até mesmo fazer o bem, mas esse bem não vem de sua humanidade, do ser humano. São dons dados pelo próprio Deus a essas pessoas. Os estudiosos, grandes teólogos, já nomearam isso como a graça comum. A graça comum que Deus dá a todos os indivíduos, sem distinção. E isso tem a função de manter a humanidade, preservar a existência, para que a humanidade não venha extinguir-se. Paulo está dizendo, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, isso não é caridade? Isso não é caridade? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, isso não é uma atitude nobre? Paulo ele conclui dizendo: apesar de você ter dado todos os seus bens e ter até mesmo entregado seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, isso de nada adiantará. No entanto, irmãos, quando tudo isso se faz sem dar a honra verdadeira à fonte dessa bondade, porque toda a bondade, toda a caridade, este indivíduo, essa pessoa, admitindo ou não, mesmo que ela venha agir bondosamente, sinceramente, de forma interesseira, né? Ela age de forma sincera para beneficiar o próximo, e se ela faz o bem ao próximo,
Não é ela que está fazendo. É Deus que está por trás de toda essa bondade deste indivíduo, mesmo que ela não seja uma pessoa que creia em Deus. No entanto, como ela não reconhece isso, que é Deus que está agindo através dela, mesmo ela sendo uma pessoa ímpia, aquele que recebe o donativo, né, nós podemos dizer que ele pode até se beneficiar dessa pessoa. Mas, se essa pessoa que doa, ela faz sem amor, apenas com outras intenções, ou com outras intenções, ou com a intenção de ser bem vista, ou mesmo que ela faça de forma cautelosa e secreta, se ela não tiver amor, alguém pode até aplaudi-la por essas atitudes. Não são elas que estão fazendo o bem diretamente ao próximo, mas é Deus agindo através delas. A honra e a glória pertencem a Deus. Ele é o amor. Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte da bondade. Ele é a fonte de toda a caridade. Muitas pessoas, por nutrir suas mentes com um futuro garantido, né? Fazendo o bem, então o seu futuro está garantido. Elas deduzem que seus erros serão perdoados ou revistos por elas praticarem o bem, por elas praticarem caridade. No entanto, estão totalmente enganadas. O texto diz: isso de nada adiantará. 1 Coríntios 13:3, o final: isso de nada adiantará. Quero concluir aqui, né, com algumas considerações. Não há, irmãos, outro caminho para se chegar a Deus a não ser por Cristo. Só Jesus é o caminho. As boas obras não é o caminho. E nem mesmo um caminho alternativo. Não. Só há um caminho, e esse caminho é Cristo. Havia o contexto, na época, né, da perseguição dos cristãos. Algo que aconteceu alguns anos depois ali desta carta. Roma, por exemplo, havia sido incendiada por Nero, cristãos, para iluminar a cidade. Paulo, inclusive, foi acusado de ser o mandante. Quer dizer, ainda que alguém, dentro desse contexto, ou até nos dias de hoje, possa pensar que os mártires são ou foram salvos por entregarem seus corpos para serem queimados, ou daquelas pessoas ainda permanece. Toda boa obra precisa ser regida pelo amor. É esse o argumento de Paulo. É essa tecla que Paulo está batendo e vai bater até o final do capítulo 13. O amor a Deus acima de tudo e, consequentemente, o amor ao próximo. Se meus atos procuram me exaltar, me engrandecer, mesmo que esses meus atos sejam do mais elevado louvor, sem amor, não tem valor algum. Isso nada adianta. As Escrituras Sagradas nos dizem que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Desprender-se de bens em prol do próximo é algo divino. Desprender-se, né, a verdadeira generosidade, ela provém do amor. Mas, se eu me considero a fonte da generosidade, logo o amor foi excluído. Portanto, essa minha generosidade, ela é egoísta, indevida, porque a generosidade pertence ao amor e não a nós. Para Deus, que conhece o coração, essa bondade se torna nula. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. A Deus, ao Senhor, tudo está às claras. Tudo que fizermos de bom, sejam boas obras, seja caridade, seja sacrifício, caso estejamos destituídos do amor, Deus considera isso sendo de nenhum préstimo. Portanto, irmãos, tudo precisa disto.
Ele é o caminho. E Deus amou o mundo. Creia em seu amor. Cristo, o amor do Pai. Amém. Deus abençoe a todos.